Nossa história de hoje está registrada em Êxodo 8, versículos de 1 a 15. Vamos ler juntos? O Senhor falou a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo, e então deixarei o povo ir, oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobraram apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Você deve saber que vive num país chamado Brasil, e em cada país nós temos uma palavrinha chamada cultura. Uma cultura é composta de festas típicas, comidas, hábitos, músicas, danças e a forma como nos vestimos ou falamos, e muitas outras coisas legais. Você já deve ter comido muito arroz com feijão, mas sabia que em muitos lugares do mundo não existe arroz e feijão? Sim, isso mesmo. É difícil acreditar, não é mesmo? A história que nós lemos em Êxodo se passou num país chamado Egito. Como o Brasil, o Egito tinha sua cultura e é sobre ela que gostaríamos de falar um pouquinho. A vida das pessoas naquele tempo dependia muito do rio Nilo, o principal rio do Egito. Era do rio que as pessoas tiravam alimento para comer, é o rio que as pessoas usavam no lugar de ruas para poder movimentar seus barcos. Sem o rio Nilo, não existiria vida no Egito. O rio Nilo era tão importante que tudo que se relacionava ao rio era considerado sagrado. Você sabe dizer o que significa uma coisa sagrada? É aquela coisa que tem relação com Deus. Então, por exemplo, o culto que prestamos na igreja é algo sagrado. Mas por quê? Porque o culto tem relação com Deus. O templo também é um ambiente sagrado, porque tem relação com Deus. E mais adiante veremos outros exemplos para que você possa entender melhor. Voltando ao Egito, o povo observava que do rio Nilo saíam milhares de rãs todos os anos. O povo entendia que o rio Nilo era sagrado, porque a vida deles dependia disso, e eles começaram a entender que tudo que vinha do rio era sagrado também. Logo, as rãs passaram a ser consideradas animais sagrados. Se as rãs eram animais sagrados para os egípcios, elas não podiam ser mortas, porque eles estariam fazendo algo errado para a cultura deles. Eles achavam que as rãs eram deuses, isso mesmo, deuses, e que tinham algum poder. Você já imaginou isso? Os egípcios construíram imagens de pessoas com cabeça de rãs, e eles se curvavam diante dessas estátuas, entendendo que eram Deus e que precisavam ser adorados. Difícil de acreditar, não é mesmo?
Deus então decidiu castigar o Egito por tudo que eles estavam fazendo de errado. E a segunda praga que Deus enviou foi justamente fazer aparecer no Egito muitas e muitas rãs. As casas das pessoas ficaram lotadas de rãs. As ruas não tinham mais espaço para pessoas, porque existia rã para todo lugar. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, as pessoas matariam as rãs e até mesmo comeriam. Eu mesmo já comi rã e achei gostoso. E você, será que gostaria de experimentar? Me deu até uma fominha agora. Mas no Egito, ninguém podia matar as rãs, porque elas eram animais sagrados. As pessoas ficaram desesperadas. Como eles poderiam viver com rãs em cima das mesas em todos os cômodos da casa? Seria um desespero só. Faraó, como líder do povo do Egito, teve então que pedir a ajuda de Deus para que as rãs fossem embora. E Deus fez com que todas as rãs morressem. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é bem simples. Por que Deus enviou rãs para castigar o povo que morava no Egito? E a resposta também é simples, mas você precisa prestar um pouco de atenção. Deus estava mostrando para o povo que só existe um Deus, que é Ele. Deus estava mostrando que as rãs não eram deuses e que o povo não podia confiar em animais. Na verdade, o povo só deveria confiar em Deus. Deus mostrou poder ao aparecer as rãs e ao fazer com que todas as rãs morressem. Então, é importante percebermos que a praga era uma oportunidade que Deus estava dando ao povo de perceber que Deus os amava e queria cuidar deles. Mas Faraó não aprendeu nada com isso. Diz a história que Faraó continuou com o coração duro. Crianças, nem sempre a vida é fácil. Você sabia disso? Às vezes acontecem coisas difíceis na nossa vida, como a pandemia do coronavírus. Mas o que eu quero lhe mostrar é que até mesmo nas coisas mais difíceis da vida é possível que a gente aprenda. Assim como Deus estava mostrando aos egípcios que as rãs eram só animais e não Deus. E o que o povo tinha que fazer? Simples, confiar em um único Deus. Só existe um Deus e nós cremos nele. Se alguém te apresentar qualquer coisa como Deus, tome cuidado, pois não é verdade. Confie só em Deus, só nele, o tempo todo. Que tal orarmos agora? Papai do céu, nós hoje aprendemos que o Senhor é Deus, o único Deus, e nós cremos no Senhor. Nós sabemos que algumas coisas vão tentar tomar o lugar que é teu, mas nos ajuda a resistir a essas coisas. Que a gente só confie no Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. E agora vocês já sabem o que nós temos, né? Nós temos 3 perguntinhas para saber se vocês prestaram bem atenção no tema do culto de hoje. E que tal responder agora? Hein? Pegue o seu caderno, sua caneta e vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a segunda praga que atingiu o Egito? Opção A. As águas se transformaram em sangue. Opção B. As rãs apareceram. Opção C. Pedras caíram do céu? Ou opção D. Os animais morreram? Anota aí a resposta no caderninho. E vamos para a pergunta de número 2. Por que o povo do Egito não matou as rãs? Opção A. Porque eles gostavam muito delas. Opção B. Porque não tinha inseticida na época? Opção C. Porque as rãs eram animais sagrados. Ou opção D. Porque as rãs eram gigantes. Anote sua resposta e vamos para a pergunta de número 3. O que Deus queria ensinar com essa praga? Opção A. Que ele é o único Deus. Opção B. Que as rãs não servem para comer. Opção C. Que o rio Nilo estava poluído. Ou opção D. Que as rãs fazem mal para a saúde? Eu quero ver se vocês vão acertar essas perguntinhas, hein?
Então é isso, pessoal. Um bom domingo, um bom início de semana e que nós possamos confiar somente em Deus, que é o único capaz de fazer qualquer coisa por nós. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam. Até o próximo domingo. Tchau!